Olá pessoal, aqui é o professor Robério. Hoje na nossa aula de número 4, a nossa aula de Sociologia. Então hoje vamos continuar nossas análises sobre os assuntos da trilha 2 e vamos finalizar a trilha. Então peço mais uma vez, por gentileza, quem não se inscreveu no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações para receber os vídeos que eu for postando. Então, ao final do vídeo, se for da sua preferência, você deixa o like. Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa análise do caderno de apoio à aprendizagem. Nossa aula de hoje é a aula de número 4, de Sociologia do terceiro ano. Então, vamos para a trilha 2. Nós paramos em Explorando a Trilha e vamos continuar com as nossas análises. Vamos lá, trilha 2, cujo tema é a relação entre os países do centro da economia e os países periféricos, ou seja, os países desenvolvidos e os países não desenvolvidos economicamente. Então vamos lá para Explorando a Trilha. Vou ler aqui o texto para poder dar prosseguimento. 4. Explorando a trilha. Eu sei que você sabe, mas vou relembrar para você. Vivemos nos tempos da nova ordem mundial, que corresponde ao plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os Estados nacionais, após o final da Guerra Fria. Nela, países centrais, nomes que recebem os países desenvolvidos, são grandes potências econômicas, a exemplo da Alemanha, Estados Unidos, China e Japão, que pela importância mundial que representam, têm o potencial de influenciar nações de todo o mundo em absolutamente todos os setores. Possuem forças armadas poderosas e controlam o mundo todo. Apoiam aliados com suprimentos bélicos, são credores internacionais, têm o controle sobre as instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que oferece empréstimos a países em desenvolvimento de renda média. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que financia projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional e promove a integração comercial regional na América Latina e no Caribe, e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, influenciam também no setor cultural. Você sabe também que, por terem tecnologia de ponta, os seus produtos são os melhores do mundo e são desejados e imitados pelo mundo todo. Não é novidade para você que os países centrais cediam às empresas transnacionais distribuídas em qualquer lugar do mundo. Principalmente em países periféricos onde tenham despertado o interesse em explorar a mão de obra barata e receber incentivos fiscais por muitos anos para se instalarem. Que os países centrais controlam todos os setores do mundo, a geração de emprego produtivos, a políticas, as forças armadas e a geração de cultura. Isso não é novidade para você, não é mesmo? Você concorda, então, que eles funcionam como referencial do modelo do sistema capitalista? Lá se encontram os lugares onde o sistema funcionou e deve ser seguido pelos países periféricos, pelo menos é isso que as relações internacionais orientam. Mas espere, não vamos esquecer que cada país periférico tem a sua constituição e seus elementos de identidade institucional e cultural. As riquezas dos recursos naturais são estados nacionais, estes soberanos. Entretanto, as regras impostas nessa inter-relação são claras e compatíveis com a ideia de que pessoas são consumidoras e bens e capitais devem gerar riqueza.
Países periféricos desejam se desenvolver e fazer parte dessa dinâmica, mas dificilmente conseguem sair do lugar que ocupam, porque não têm como competir com tamanha força de articulação, poder econômico e político. Nesse sentido, optam por aliar-se ao sistema e às exigências impostas pelos que possuem o poder. Nos países periféricos, a economia é voltada para a atividade primária, para atividades primárias. Seus governos são encantados pelos países centrais, as democracias são instáveis e o IDH é baixo, o Índice de Desenvolvimento Humano, no caso. O investimento na educação é insuficiente ou inexistente. Enfim, a maioria dos países periféricos com democracias ainda frágeis desejam seguir os modelos dos países centrais, inspirando-se ainda que de forma forte em seu modelo e se colocam em uma posição de longa dependência em todos os níveis correspondentes aos disponíveis nos países centrais. Mas será que os países periféricos sabem seguir à risca os passos que os países centrais fazem para si próprios? Acredito que não. E você? Não imagine você que nos países centrais a desigualdade não existe. Existe, mas é muito pequena se comparada dos países periféricos. Lá a distribuição de renda é mais eficiente, a escolaridade da população é maior, existe muita mão de obra qualificada, por isso o padrão e a qualidade de vida são melhores e as necessidades primárias são atendidas. O Brasil saiu da condição de extrema pobreza e ainda que o seu IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, em 2019, tenha sofrido queda, estando na posição 79, apesar das crises econômicas e falha nas garantias sociais. É classificado como um país em desenvolvimento ou emergente, assim como a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Estes, por sua vez, possuem parques industriais e empresas nacionais importantes e passaram a buscar articulações políticas e econômicas fora do eixo do norte da Europa Ocidental e do Japão, na busca de desenvolvimento autônomo e montaram o BRICS, cujo objetivo é ser um banco de resgate e investimento para os países emergentes. Então, você entendeu agora a relação entre os países centrais e periféricos? Nesse caso, pode me explicar uma coisa? A quem interessa um país que desqualifica a sua própria produção científica e tecnológica, faz corte nos recursos de universidades e na educação básica? Seria isso um boicote no desenvolvimento do próprio país? Ou se trata de caminho para o desenvolvimento? Se liga, temos que estudar para melhorar o nosso país. Pessoal, esse texto, apesar de ser extenso, ele foi necessário para que possamos compreender uma série de questões abordadas nele. Primeiramente, vocês conseguiram observar que dentro do sistema capitalista, os países ricos vão procurar instalar suas empresas nos países mais pobres, nos países periféricos. Exemplo disso seria a multinacional, a empresa Coca-Cola, por exemplo, a norte-americana, né, dos Estados Unidos. É uma empresa que vai, sobretudo, crescer a partir da segunda metade do século XX, a partir de 1950, e vai buscar países periféricos para instalar as suas fábricas. Mas por que, professor? Eles têm que procurar países pobres para instalar as fábricas. Justamente porque a mão de obra é mais barata. Então, é aquela questão do colonialismo, como a gente viu, né? Do neocolonialismo, que é justamente isso. Dentro do país capitalista, dentro da ótica de desenvolvimento capitalista, os países desenvolvidos vão buscar as mãos de obras baratas nos países não desenvolvidos. Além de comprar a matéria-prima barata, eles também compram a mão de obra. Então, quanto mais eu compro a mão de obra barata, mais lucro eu tenho. Então, isso é o exemplo da Coca-Cola, por exemplo. É o exemplo da Ford, da montadora americana de carros também. E de tantas outras montadoras, como a Volkswagen da Alemanha. Enfim, essas marcas elas vão procurar desenvolver fábricas em países periféricos,
justamente para aumentar o seu desenvolvimento, para aumentar o seu lucro e o seu capital, explorando a mão de obra barata. Porque perceba, se a gente mora num país pobre, não tem oportunidade de emprego, quando você encontra um emprego, seja ele qual for, você muito dificilmente vai questionar o salário, porque você não tem outra opção. Então, você, dentro do sistema capitalista, precisa vender a sua força, precisa vender o seu trabalho, a sua mão de obra, justamente para poder sobreviver dentro do próprio sistema. Então, isso é um ciclo vicioso. Então, todo mundo dentro do sistema capitalista precisa do capital, precisa do dinheiro para conseguir ter as bases mínimas de sobrevivência, ter as condições mínimas de sobrevivência. Então, os países desenvolvidos, como Estados Unidos, os em desenvolvimento, como a China, o Brasil, e os países já desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Japão, vão buscar nesses países periféricos as melhores oportunidades de comprar a mão de obra barata. Então, é como se fosse um neocolonialismo, é como se fosse uma parte, uma extensão do país, como se fosse uma colônia daquele país. E isso é muito interessante. E aqui no final do texto ele vai trazer outra pergunta bastante complexa para a gente analisar. Olha, a quem interessa um país desqualificado? A sua própria educação científica e tecnológica. Então significa dizer que quanto mais um país deixa de investir em educação, deixa de investir em condições melhores de vida, mais ele vai ficar refém dos outros países. O que significa dizer também que vai entrar em xeque uma questão que a gente já trabalhou, que é basicamente as empresas que vão sendo privatizadas no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Se você prestar atenção, o que é privatizar uma empresa? Você pegar uma empresa que é do Estado, como por exemplo o Banco do Brasil, e vender a empresa para um país, para outro país mais rico. E aí esse país vai ter o controle daquela empresa e vai comprar a mão de obra mais barata. E se você perceber, os Estados Unidos não privatizam absolutamente nada, ou quase nada. Pelo contrário, ele compra o patrimônio e assim pratica a privatização nos outros países. Então, por exemplo, aqui no Brasil, estão privatizando algumas usinas hidrelétricas, estão privatizando algumas usinas de petróleo, da Petrobras. Então, tudo isso significa dizer que está tirando da mão do Estado, tirando da mão da soberania do Brasil para entregar a outro país. E isso significa dizer que o controle social passa a ser do outro país, o controle do capital e o controle do social. Porque o outro país a quem você vendeu a empresa vai ter o controle dos salários, vai pagar o valor que lhe caber, vai pagar o valor que lhe caber, e a partir daí vai exercer o seu poder de capital e vai extrair ainda mais dinheiro do nosso país, no caso o Brasil. Então, para o país se desenvolver, para o país chegar ao topo, assim como os Estados Unidos e Japão, é necessário, e o texto vai deixar bem claro, é necessário que o Brasil, por exemplo, invista em saúde e educação e, principalmente, não privatize as empresas nacionais, as empresas que geram o lucro em 100% do seu capital para o país, para o Brasil. Pois se a gente privatizar as empresas, os outros países é que vão lucrar de forma demasiada e vão pagar impostos de forma baixa. Então isso significa dizer, basicamente, que a privatização dentro do modelo capitalista vai beneficiar o país que está comprando a empresa que irá vir a ser privatizada. Então, os Estados Unidos faz muito isso, a China faz muito, o Japão faz muito, que é basicamente isso: comprar empresas nacionais, de outros países para deter o poder dentro daquela sociedade, o poder social e o poder capital. Então, essa lógica do capitalismo é uma lógica bastante perplexa, é uma lógica que está aí, a gente consegue enxergar no Brasil algumas
a gente consegue enxergar algumas empresas que já foram privatizadas e outras que vão ser privatizadas. E tudo isso vai ajudar e vai beneficiar justamente os países que estão comprando a empresa. E aí, outra questão que a gente não pode deixar de citar aqui é que os países capitalistas, eles vão, como eu já falei a vocês, eles vão criar bancos, como vocês conseguiram observar aqui, o Banco Pan-Americano, o BRICS, que é justamente para não deixar o sistema corromper, para não deixar o sistema acabar. De que forma? Assim que um país colapsa, entra em colapso, os bancos vão ajudar o país emprestando dinheiro, assim como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para não deixar o país quebrar e prejudicar assim a roda do capitalismo e principalmente prejudicar o sistema como um todo. Então, quando um país está colapsando, está entrando em crise, ele pega dinheiro emprestado com o Fundo Monetário Internacional ou com os bancos de sua união, no caso o BRICS ou no caso da Europa, da União Europeia. Então isso significa dizer que os países capitalistas eles têm uma auto-organização. É por isso que muitos estudiosos afirmam que o capitalismo dificilmente vai acabar um dia, porque ele é muito bem organizado, ele tem bancos que vão socorrer os países que estão caindo, eles têm bancos que vão ajudar os países que estão em colapso, que estão quebrando. Então, cada país, como já falei, tem o seu tesouro nacional, tem a sua reserva nacional, mas caso isso não sirva, caso o país quebre, ele pega o dinheiro, pega o capital emprestado para reerguer o seu país e assim continuar com as investidas capitalistas. Então isso significa dizer que o sistema capitalista como um todo, ele é muito bem organizado e dificilmente ele irá acabar. Ele irá finalizar os seus trabalhos e surgir um outro modelo. Será como socialismo, como comunismo, enfim. É muito difícil acabar com o sistema capitalista, porque ele se auto-organiza. Ele tem uma autossustentabilidade através dos seus bancos de empréstimos. E isso é muito claro, fica muito explícito nesse texto que a gente leu. Então, tem os bancos, tem todo o capital que está lá parado, por exemplo, no FMI, o banco mais rico, né, o Fundo Monetário Internacional. Ele está lá parado, o dinheiro, só esperando para ser emprestado e socorrer assim um país que está entrando em colapso. Então, essa é a autossustentação, autossustentabilidade, como vocês queiram chamar, do sistema capitalista como um todo. Aqui nós temos mais questões de atividades, pessoal. E aqui nós vamos agora resolvendo os desafios da trilha. Enem 2009. Nós temos aqui, figuram no atual quadro econômico mundial países considerados economias emergentes, também chamados de novos países industrializados, apresentam níveis consideráveis de industrialização e alto grau de investimentos externos. No entanto, as populações desses países convivem com estruturas sociais e econômicas arcaicas e com o agravamento das condições de vida nas cidades. As principais economias emergentes são Brasil, Rússia, Índia e China, o BRIC. Tais países apresentam características comuns, como mão de obra abundante, significativa, reservas de recursos minerais. Diante do quadro apresentado, é possível inferir que a reunião desse país sob a sigla BRIC aponta para. Então, aqui, pessoal, nós temos basicamente aquela questão que a gente vinha falando. Quais são os países que estão em desenvolvimento? Que não são países ainda com a sua economia, podemos dizer assim, que segura, firme. É o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. E quais são os países que já são bem desenvolvidos, que estão lá no topo? O Japão e os Estados Unidos. E aí ele vem dizer aqui nesse texto justamente isso. Vem trazer
que não adianta somente crescer o seu país de forma econômica e não crescer de forma social. Como falei a vocês, tem que crescer o PIB e tem que acompanhar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O Produto Interno Bruto e toda a sua riqueza gerada tem que ser voltado para a população mais carente, de forma a melhorar o índice de desenvolvimento humano, na geração de empregos, na doação de auxílios e tudo mais. E tudo isso vai ajudar ao país ficar completo, tanto na sua economia como também na sua sociedade. Pessoal, então aqui no resto dessas questões, é basicamente o que já foi abordado. A próxima trilha seguinte, a trilha 3, nós já vamos com 20 minutos de aula, que é basicamente o que eu quero que seja a partir de agora, no máximo 20, 25 minutos. E hoje deu para a gente compreender um pouco sobre essa lógica capitalista, de forma mais aprofundada. Eu vou passar a atividade lá no Google Sala de Aula para vocês responderem. Essa aula foi a última aula dessa trilha, a aula número 4. A partir da próxima aula, que é a aula de número 5, iremos continuar já na trilha seguinte, né? Na trilha 3. Então, para finalizar a trilha, eu vou passar uma atividade para vocês. Essa atividade vai ficar lá no Google Sala de Aula, da mesma forma que a gente vem fazendo. Então, pessoal, encerramos por aqui mais uma aula de Sociologia do terceiro ano, essa aula número 4. E até a próxima aula e até as atividades que eu vou passar. Um abraço.